A maioria dos iniciantes no mercado começam na análise técnica pelo dólar e são perdedores. Tá nas estatísticas. O que acontece por baixo dos panos que ninguém fala para vocês? Nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho isso e você que está começando no mercado ou que está perdendo dinheiro na análise técnica, fica comigo até o final que vai mudar muito essa questão de operacional e a sua rentabilidade no mercado. Fala pessoal, Sandro Pimentel aqui, embaixador do Tape Reading. O mercado é oferta e demanda. Dentro do day trade, dentro das especulações intraday, nós temos a oferta e demanda de compra e a oferta e demanda de venda. As principais escolas que o pessoal utiliza para tomar uma decisão é a análise técnica e é o Tape Reading. Dentro delas eu quero falar com vocês um pouco hoje, primeiro, o que eu vejo em relação às duas e lá no final o que eu faço utilizando as situações para especular. Muito se fala em relação à análise técnica, ou seja, muitos iniciam o processo, sua jornada de entrar no mercado pela análise técnica. A grande questão é assimilar um racional por trás disso e um gatilho de entrada. Então eu tenho algumas comparações para fazer hoje com vocês, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Vamos sair um pouquinho da caixa de pessoa física, de sardinha que fica comendo as fagulhas do lado dos tubarões, e vamos pensar como os tubarões. Especificamente para o dólar. O dólar é um ativo que ele tende a não ter muitos padrões em relação a respeitar a questão da análise técnica. Ou seja, os gatilhos que são pré-definidos pelas escolas, né, tanto de análise técnica clássica ou as contemporâneas, o dólar ele não respeita isso muito bem. Por quê? Porque nós temos atrelado ao dólar o fator macro, o fator micro, que seria as questões internas, né, e dentro disso um mundo de situações. Então os players que operam o dólar aqui no Brasil são gigantes, né, um dinheiro abundante na mão deles, e eles têm, além da especulação, além então de tirar dinheiro do mercado para fortalecer, digamos assim, o caixa, né, deles, numa mesa proprietária dentro então de uma tesouraria de um banco, de um institucional, nós temos demandas específicas que acontecem de repente e eles jogam isso para o mercado, desfazendo todo esse contexto. Qual contexto? O contexto do gatilho que você teria através, por exemplo, de uma análise técnica. Então veja bem, eu estou sentado num banco, um banco grande, e eu sou o trader do banco, ou seja, não estou ali somente para especulação. Eu posso estar então na mesa proprietária especulando, tirando o dinheiro do banco, ou eu posso estar ali ponta de mesa, né, executando ordens, né, para o banco ali, para terceiros clientes do banco, ou até mesmo das posições atendendo um cliente específico como um fundo. E eu recebo uma ligação, zera a minha posição em dólar. Eu vou lá e clico então para zerar essa posição. Ou monta uma posição para mim de X contrato, uma média de preço tanto até a primeira Petax. Eu vou fazer isso ao longo do tempo e jogando essa demanda, digamos assim, né? Essa situação inesperada no mercado a todo momento, aonde essa situação vezes 100, 200, vezes 1000, ou seja, essa interação de todos dentro do mercado faz com que o dólar ele seja imprevisível no sentido de respeitar essa questão então da análise técnica, dos gatilhos que nós temos formados pela análise técnica. Obviamente a análise técnica é uma conjunção, né, de indicadores muitas vezes, e essa demanda que o pessoal joga no mercado, né, essa quantidade de lotes, tanto de compra quanto de vendas que vem a todo momento, tanto pela questão que eu falei para vocês da especulação, quanto a questão também dessas demandas que são inerentes aí aos clientes, ao próprio banco em si, isso fragmenta todos esses gatilhos. Ou seja, para você tirar um dinheirinho ali, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo, é inviável. Ou seja, você tem ali situações do dólar, estou falando especificamente do dólar, que é uma barreira muito grande para você fazer aí, então, a sua renda, fazer aí a sua lucratividade no mercado. Pois bem, vamos voltar agora para a pessoa física e eu quero que vocês entendam que eu estou falando aqui especificamente para o ativo do dólar, né? Então vocês não podem chegar aqui para mim e falar, pô, Sandro, mas o índice, pô, Sandro, mas o DI. Não, estou falando que eu opero. O que eu faço? Pessoal, eu utilizo a análise técnica porque, veja bem, a análise técnica, para mim, ela não reflete a oferta e demanda diretamente. Ela mostra os preços passados que foram negociados, os mais importantes, os menos importantes, e não reflete exatamente essa dinâmica, essa demanda em tempo real. Ou seja, há uma defasagem em relação ao entendimento para a tomada de decisão.
Então, o que eu faço com a análise técnica? O que eu utilizo a análise técnica? Eu utilizo a análise técnica simplesmente para me dar preços passados que foram importantes para o mercado, onde então os players mais geraram volume, onde tem uma alta quantidade de negociação, né, que seria esse alto volume, ou regiões que não são de grande interesse. E dentro disso eu espero, né, desses pontos, fenômenos que são refletidos no fluxo. Ou seja, o que a análise técnica não me mostra, eu vejo pelo fluxo. O quê? A questão direta e momentânea da oferta e da demanda. Ou seja, oferta e demanda de compra e oferta e demanda de venda. O que eu estou falando, pessoal? Histórico de negócios. O Samuca vai deixar para mim aqui, né, bem fácil, uma imagem para vocês no histórico de negócios. Para quê? Para que você entenda que os negócios que são feitos no mercado de imediato, eles são refletidos nesse histórico e eu consigo compreendê-los. Ou seja, entender o que esses players estão fazendo. O dólar e todos os outros ativos, existem o quê? Fenômenos, né? Mas eu opero só o dólar, então vou falar especificamente dele. Quais são esses fenômenos? São os fenômenos de oferta e demanda em parceria, oferta e demanda em grupos, em lotes muito expressivos, do qual eu consigo tomar um partido que exatamente essa situação destoa grandemente da análise técnica. Eu costumo dizer que o tape reading é pro day trade o que o poker é para os jogos de azar. Ele destoa completamente porque é um elemento concreto que faz aí essa realidade nos trazer aí um fenômeno claro que me dê lucratividade. Ou seja, quando acontece o fenômeno de oferta e demanda claro, de urgência entre os players, faz preço. Isso vai ficar no gráfico como um movimento de volume, um rompimento de região, né, que eu vou depois, no outro dia, traçar os pontos importantes para usar esses pontos para quê? Para ver se os fenômenos vão passar por lá de novo. E assim eu tomar a decisão. Ou seja, no day trade, você tem um gatilho da análise técnica atrasado em relação ao tape reading. O que eu quero dizer com isso? Em 5 minutos no tape reading, eu consigo tirar uma leitura primária e secundária e entender uma dinâmica que eu não faço em 5 minutos na análise técnica, porque na análise técnica eu tenho 5 candles de 1 minuto, 1 candle de 5 minutos, nenhum candle de 15 minutos. Né? As minhas médias nem começaram ainda a refletir ali uma possível entrada, os indicadores não estão nem balizados com 5 minutos. Ou seja, há um mar de situação que é mitigado na análise técnica. Estou falando que a análise técnica é ruim? Não. Eu acho que a aplicabilidade dela no dólar é inadequada para operar intraday, tirar dinheiro do mercado. Ou seja, a gente vê muitas pessoas iniciando pela análise técnica e batendo cabeça dentro do dólar por conta disso. A irracionalidade de seguir padrões que o dólar tem traz para a gente o quê? Uma conformidade entre utilizar a análise técnica como um elemento passado que me dá um entendimento do que aconteceu, um rastro dos players, e entender esse fenômeno de oferta e demanda, porque o tape read, pessoal, eu resumi ele basicamente em oferta e demanda, de compra e de venda, e esses fenômenos que são o centro do meu tape reading. Eu juntar essas duas situações me faz ser tão assertivo e tão lucrativo quanto eu sou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos que estão começando e que estão aí batendo cabeça no dólar pela análise técnica. Um abraço a todos.